É no coração de Deus que ele começa a buscar a revelação desse Cristo, que também é apresentado como Criador no capítulo 1, como sustentador de todas as coisas, como aquele que não somente foi o agente da criação, mas que na qualidade de Logos eterno, ele é a própria vida, que a tudo gera e a tudo cria. E portanto é essa vida que João vai dizer que, estando nos homens, essa vida é a luz dos homens. Ou seja, imaginar ou pensar como que o próprio Deus habita o homem como vida. E essa vida não é meramente uma vida para a existência terrena, temporal, mas é uma vida que, sendo a vida eterna, é ao mesmo tempo a luz dos homens. É a luz que levará os homens ao pleno conhecimento de Deus e, portanto, é a vida que, sendo eterna, é a luz de Deus no homem que nos levará a conhecer, a experimentar e a adentrar a própria vida eterna. E João, ele foi muito enfático no final do seu livro, no último capítulo do seu livro, no último versículo, ele deixa claro como que o que aqui ele expôs neste evangelho foram alguns eventos aos quais ele chama de sinais. Na verdade, são 7 os sinais que João coligiu. Ele diz: olha, Jesus fez muito mais coisas. Eu poderia aqui narrar dezenas deles. E ele usa, né, uma figura de linguagem para dizer, ele fala que nem todo mundo caberia, nem em todo mundo caberiam os livros que fossem escritos com tudo aquilo que Cristo tinha feito. É lógico que ele está aqui usando uma linguagem de bastante exagero, né? Entretanto, ele quer apenas dizer que o evangelho de Cristo não consiste na quantidade das coisas realizadas. Ou seja, o evangelho não é quantitativo, mas a despeito do número pequeno de sinais que ele colocou neste evangelho, a saber, 7 sinais, o evangelho, ele é qualitativo. O evangelho não consiste nos atos de cura de Cristo, mas consiste numa mensagem que Cristo veio trazer para o homem. Então, o evangelho de João, ele consiste basicamente na apresentação de sinais, seguidos de um discurso de Cristo, discurso esse que visa esclarecer o sinal que ele realizou. Por exemplo, quando Cristo, ele multiplica os pães, nós veremos isso no capítulo 6 de João. A multiplicação foi um sinal. Alguém diria: sim, pastor, mas também foi um milagre? Não, sim. Em primeira mão é um milagre. A multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, de sorte que depois de 5.000 homens se alimentarem, ainda restaram ou sobraram 12 cestos cheios. Imagina uma criança com uma cestinha com 5 pãezinhos dentro e 2 peixinhos. Talvez a refeição da sua família daquele dia. Agora, Cristo toma isso da criança, alimenta uma multidão de 5.000 homens, o que implica que as mulheres e as crianças não foram contadas,